Olá pessoal, meu nome é Joel e nesse vídeo, hoje, eu vou mostrar algumas dicas de organização de projeto. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o Blender não tem um ambiente propício para se desenvolver jogos. Então, todos os dados contidos no Blender são guardados sem a organização necessária para o desenvolvimento de um jogo. Além disso, eu tenho visto projetos de alguns usuários, sejam do grupo do Facebook do Blender Game Engine, quanto do fórum do Blender Artists, que não seguem nenhuma norma de organização de projeto. E isso é um problema porque, primeiro, se alguém for olhar o seu projeto, não vai entender nada do seu projeto. Segundo, se você quiser deixar seu projeto mais complexo, você não vai conseguir, porque quanto maior seu projeto, mais dados ele vai ter, e se esses dados não estiverem organizados, você não vai conseguir gerenciar eles. Terceiro, principalmente usuários iniciantes de Blender não têm noção a respeito de algumas ferramentas que o Blender provê, como é o caso de grupos, de duplicação interligada e assim por diante. Essas ferramentas são essenciais para você gerenciar seu projeto e não criar dados desnecessários e tal. Bom, vamos começar. Primeiramente, e muito importante, são convenções de nomes. O que seriam essas convenções de nomes? Seriam padronizações do estilo de nomeamento dos blocos de dados do seu arquivo Blend. Por exemplo, aqui temos um cubo. Esse cubo vai ser nosso player, nosso jogador. Porém, o nome do objeto é cubo, sua malha é cubo, seu material é material e sua textura é text. Se eu procuro na minha cena o meu cubo, o meu player, porém eu adicionei outros 20 cubos de parede e chão e caixas e obstáculos, fica muito difícil eu encontrar o bloco de dado do nosso player, se o nome dele for cubo. Assim como todos os outros forem também, cubo. E ficar dependendo da representação visual aqui do 3D View, de sempre procurar o objeto e ficar clicando nele, não é uma boa prática. Às vezes você precisa encontrar o objeto aqui no Outliner, e como o objeto tá que não define o que ele é, fica muito difícil você encontrar o objeto na cena e tal. Então, uma regra importante para você seguir é sempre nomeie todos os blocos de dados do seu objeto. Por exemplo, temos o objeto cubo, ele será player. Temos a malha do nosso cubo, será player. Temos o material do nosso cubo, será player. E temos a textura do nosso cubo, será player. Você pode pensar que isso aqui é besteira, que é coisa pequena, que não precisa se preocupar. Mas imagine na sua cena 200, 300 objetos e todos eles com nomes. Cubo, círculo, esfera e assim por diante. Assim como quando você utiliza blocos de dados atuadores, que usam blocos de dados, por exemplo, Edit Object, Replace Mesh. Você precisa encontrar uma malha. E a lista de malhas aqui só tem cubo, esfera e os seus respectivos números. Você nunca vai encontrar. Você pode encontrar até, mas com muito esforço. Então, se você renomear sempre, o seu workflow vai funcionar muito melhor. Você vai conseguir avançar com o seu projeto mais rapidamente, com menos esforço. Minha segunda dica é a respeito da duplicação de objetos. Você sabe, o Shift D, né? O comum Shift D. Vamos aqui duplicar esse cubo. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Perceba uma coisa, parecem todos iguais. Porém, se eu vou aqui na aba de malha, perceba, eu dupliquei minha malha também. Isso aqui é um problema. A não ser que você queira modelar um objeto diferente a partir desse, você pode preferir utilizar a malha desse primeiro aqui. E duplicar ela, além de você criar dados a mais para o Blender processar, você vai estar dificultando o seu trabalho de editar vários objetos. Você pode, por exemplo, selecionar cada um objeto, selecionar a malha original. Perceba aqui que tem um 2 aqui, significa que tem dois objetos utilizando essa mesma malha, que é esse objeto e esse objeto. Podemos continuar selecionando essa primeira malha para todos os outros. Perceba que todos os 5 objetos estão usando a mesma malha, e tem esses 5 mostrando aqui. E se eu tento editar em qualquer um objeto, todos os objetos serão editados. Perceba. Isso aqui é muito útil. Existe alguma forma mais fácil de você duplicar esses objetos aqui sem precisar duplicar essas malhas? Sim. Deixa eu deletar esses outros aqui. Perceba que eu continuo com a malha original, né? Para duplicar eles, existe a chamada duplicação interligada. Em vez de Shift D, você aperta Alt D. Alt D, Alt D, Alt D, Alt D. Perceba que todos os objetos aqui já estão utilizando a malha original. Isso aqui é muito útil também. Sabendo agora que todos os objetos estão utilizando a mesma malha, se você editar um, você vai editar todos. Caso você queira editar somente um, você vai ter que criar uma nova malha para ele. Para fazer isso é muito fácil, você clica nesse número 5. Aí foi criada uma nova malha para ele. Aqui, perceba que eu vou entrar no modo de edição e ele está com uma malha diferente. Ou seja, não edita os outros. Tanto que se eu tentar editar os outros, esse aqui não é editado.
A dica é, fique sempre de olho aqui nos blocos de dados que você vai utilizar. Se você vai utilizar um objeto exatamente igual, por exemplo, objetos que costumam repetir na cena, por exemplo, uma caixa, uma parede, coisa do tipo, você pode usar a mesma malha para ele. Simplifica o seu trabalho dessa forma. E você duplicando com Alt D, essa mesma caixa, por exemplo, no cenário, permite você editar todas as caixas de uma vez só. A próxima dica é a respeito de cópia de propriedades, de blocos de lógica, de propriedades físicas do objeto e assim por diante. Por exemplo, eu tenho esse meu objeto aqui, eu tenho esse meu cubo, e eu quero uma propriedade nele. Tá bom, aqui é a propriedade prop. Porém, todos os outros, nenhum dos outros vai ter essa propriedade. Somente esse primeiro meu aqui. Mas eu quero que os outros também tenham essa propriedade. Para isso, eu seleciono todos os outros com Shift, segura Shift e clica o botão direito neles. E, por último, eu seleciono o objeto que tem a propriedade que eu quero. Agora, para copiar a propriedade desse meu objeto aqui ativo para todos os outros selecionados, basta eu ir no menu Object, procurar aqui o submenu Game, e temos aqui a opção de copiar propriedades do Game Engine. Por exemplo, podemos copiar propriedades, copiar blocos de lógica, propriedades físicas e assim por diante. Por exemplo, aqui temos copiar propriedades. Podemos selecionar a propriedade aqui que queremos copiar e clicamos nela. Agora perceba que todos os objetos aqui têm a mesma propriedade do objeto original. A mesma coisa acontece aqui com as propriedades físicas. Por exemplo, eu reproduzo aqui o motor de jogos. Eu quero aqui que o meu objeto tenha uma física do tipo Dynamic. Veja que ele cai. Porém, eu quero que os outros também tenham. Para isso, eu seleciono todos os outros com Shift, clico o botão direito em cada um, e por último, seleciono um objeto que tem as propriedades de física que eu quero. Eu vou novamente no menu Object, submenu Game e Copy Physics Properties. Aí eu seleciono ela e eu copiei as propriedades de física Dynamic para todos os outros. Perceba, todos eles estão com propriedade Dynamic. Todos caem. E por último, os blocos de lógica, né? Por exemplo, eu adiciono aqui uma lógica do meu objeto ficar rodando. Perceba que ele cai rodando, só que os outros não têm essa lógica. Para eu copiar a lógica desse objeto para todos os outros, seleciono todos os outros. Por último, seleciono esse objeto que tem a lógica que eu quero. Seleciono o menu Object, menu Game e Copy Logic Bricks. Agora eu pressiono Play e perceba que todos têm a mesma lógica de cair rodando. Perceba que todos têm os blocos de lógica. Essas são funções muito úteis, principalmente se você precisa copiar qualquer tipo de propriedade do jogo de um objeto para o outro e não quer ficar refazendo todo o mesmo procedimento para cada um deles, né? Para facilitar esse acesso ao menu Game, você pode simplesmente pressionar espaço na 3D View e você pode pesquisar a função que você quer. Por exemplo, Copy Logic. Temos aqui Copy Logic Bricks to Selected, que é copiar blocos de lógica para os objetos selecionados, que é a mesma coisa daquela opção lá. E a mesma coisa para todos os outros. Copy Property. Temos aqui Copy Game Physics Properties e Copy Game Property, que é aquelas opções que eu acabei de mostrar. Vamos deletar todos os outros aqui. Na verdade, vamos deletar todos os objetos da cena aqui. Deixar só a câmera mesmo. Eu vou salvar esse arquivo Blend. E agora nós vamos começar a falar especialmente de uma organização de projeto como um todo. Eu vou salvar aqui o meu arquivo Blend com o nome de meu jogo. Salvar como arquivo Blend. Ok, agora vamos fazer de conta que o nosso jogo vai acontecer nessa cena aqui. Vou colocar aqui Game. Não, melhor, Level 1. No meu Level 1, preciso ter o meu jogador, precisa ter os meus inimigos, precisa ter o meu cenário e assim por diante. Porém, no meu level 2, que eu não adicionei aqui, né? No meu level 2, eu também vou precisar ter o meu jogador, os meus inimigos, o meu cenário e assim por diante. Imagine se você tiver que criar para todos os cenários a mesma lógica do seu jogador, a mesma lógica para cada um inimigo e assim por diante. Imagina a trabalheira que você vai ter que fazer. Se você quiser alterar uma coisa no seu jogador, você vai ter que alterar em todos os jogadores de todos os níveis. E se você usar no jogador, no cenário e nos inimigos também o Shift D, vai ficar um problema ainda maior, porque você precisar editar a malha de cada um deles, vai ter que editar de todos e assim por diante. No caso, isso eu já falei na dica anterior, né? Porém, temos aqui o santo graal da organização de projeto, que é criar bibliotecas separadas do nosso jogo atual. Temos duas formas de criarmos essas bibliotecas. Podemos criar no nosso arquivo Blend atual, ou podemos criar em outro arquivo Blend e importar para esse nosso arquivo Blend. Primeiramente, vamos tentar aqui
criar a nossa biblioteca no nosso arquivo Blend atual. Eu vou criar uma nova cena, colocar aqui copiar configurações, a cena está vazia, não tem nada. Aqui estamos visualizando aqui todas as cenas, eu vou colocar somente a cena atual. Como essa cena é uma biblioteca, será uma biblioteca, eu não vou adicionar câmera, vou nomear aqui a nossa cena para underline lib char. O underline serve para a nossa biblioteca ficar sempre no topo da lista de cenas. Você não precisa colocar isso, mas eu coloco só para ele ficar sempre aqui em cima, independente do nome das outras cenas. Lib de library, um prefixo para a biblioteca, e char, de personagem. Ou seja, essa aqui é uma biblioteca para os personagens do jogo. Seja, por exemplo, o nosso player, para os inimigos, e assim por diante. Eu vou adicionar aqui um cubo. Perceba uma coisa, como eu deixei ele. Deixei exatamente acima do centro. Por que isso? Eu já explico já já. Como esse aqui é o nosso player, eu vou adicionar uma câmera. Eu vou colocar a visão Ctrl 1. Estou olhando de trás. 8, Ctrl Alt 0. Ok, estou com a visualização da câmera aqui. Aliás, pressionei aqui Ctrl Alt 0. Aí define a câmera atual para o nosso objeto aqui. RX. Ok. Eu vou parentear a nossa câmera ao nosso player. Ctrl P. Agora o nosso player move a câmera. Vou colocar um Slow Parent na nossa câmera. E vou renomear nossos blocos de dados. Aqui será player, copia, cola, adicionar o material, cola. Aliás, já temos o material player aqui. Se temos o material player, temos a textura player. Ok, tudo nomeado. Nossa câmera também. Essa se chamará Cam Player, não, Player Cam. E o bloco de dados da nossa câmera também, que é o equivalente ao bloco de dados de malha do objeto, né? Para o objeto de câmera, no caso. Vou colocar aqui câmera persp, que seria a câmera de perspectiva. Podemos utilizar essa mesma câmera de perspectiva para outras câmeras que venhamos a utilizar no projeto, né? Vamos adicionar uma lógica simples aqui no nosso player. E ele anda para frente, para trás e vira com o mouse. Ok, esse é o nosso player. Vemos aqui que precisávamos de uma lâmpada nessa cena, né? Eu vou adicionar aqui uma lâmpada M. E vou nomear ela aqui para libm, objeto também. Vou colocar a propriedade física do nosso objeto para dynamic, né? Ok, nosso player cai. Por último, na nossa câmera, vou colocar um sensor always. Atuador scene, set camera. Colocamos o objeto player cam, que é a nossa própria câmera, né? Aí definimos que a câmera padrão será a câmera do player. Mesmo que não esteja selecionada aqui, ela muda sozinha para a câmera do player. Ok, e agora como adicionar isso aqui ao nosso jogo? Aqui nós usaremos a opção essencial para a organização de projeto complexo aqui no Blender, que é instâncias de grupos. O que seria isso? Nós primeiramente selecionamos todos os objetos que compõem o nosso player, no caso a nossa câmera e o nosso player, porém podem ser muito mais objetos, né? Normalmente tem a malha visual, tem a armadura do personagem, tem a malha de colisão e assim por diante, o objeto de colisão, né? Mas, por enquanto, são só esses dois objetos. Agora, nós precisamos adicionar esses dois objetos aqui a um grupo. Nós vamos aqui no menu Object, menu Group e Create New Group, criar novo grupo. Vemos aqui que tem um atalho, né? Ctrl G. Clicamos aqui. Perceba que eles ficaram verdes. Isso significa que eles estão adicionados a um grupo. Aqui, temos aqui o nome do grupo, que acabou de ser criado, né? O nome do grupo será Player. Player Group. Ok, agora eles estão adicionados a um grupo. Podemos ver aqui na aba de objeto, Groups, ele está adicionado ao grupo Player Group. Podemos remover eles do grupo. Ok, para usar isso no jogo, para usar nosso player no jogo, precisamos ir no nosso level 1. E no nosso level 1, eu pressiono Shift A, que é o menu de adicionar objetos. E temos aqui a última opção, Group Instance. Podemos adicionar uma instância do nosso grupo Player Group. Clicamos, perceba.
foi adicionada a instância. Perceba que se eu movo esse objeto, move o grupo inteiro. Porém, aqui na nossa cena, não está adicionado o nosso cubo e a nossa câmera. Está aqui adicionado um empty. Perceba que o tipo de objeto aqui é um empty. Olha o empty aqui embaixo. Esse empty só serve como um objeto pivô do nosso objeto, do nosso grupo, no caso. Esse empty, ele instancia todos os objetos do nosso grupo. Ou seja, aqui na cena do Blender, teoricamente não existe uma câmera e o nosso player. Porém, quando iniciamos o Blender Game Engine, eles são adicionados efetivamente ao nosso jogo. Agora, perceba, eu pressiono P, é como se eu tivesse reproduzido o jogo na cena do nosso player. Foi adicionada uma instância aqui. Qual a vantagem de utilizar isso, instâncias de grupos, em vez de fazer o nosso player direto no nosso level, né? Perceba, eu vou aqui no nosso libchar, eu vou, não sei, vou alterar a nossa malha aqui do nosso objeto. Perceba que nosso level 1 também foi alterada a nossa malha do objeto. A vantagem é principalmente essa. Você pode fazer toda a criação do seu personagem em uma cena de biblioteca e apenas adicionar a sua instância na cena do jogo. Assim facilita o seu trabalho, porque você precisa fazer apenas uma vez o seu grupo de objetos, no caso. No caso aqui, por exemplo, se eu também quero criar um cenário, adicionar uma nova cena, copiar configurações, temos uma cena vazia. Perceba que nessa cena, aqui é uma opção que eu vou mostrar para você, que pode vir a ser bem útil para você. Vou voltar na nossa cena libchar. Temos aqui um M, uma lâmpada M, que eu já nomeei como libM. Eu posso utilizar esse objeto em várias cenas ao mesmo tempo. Para isso, nós utilizaremos aqui o nosso menu Object, menu Make Links, Object to Scene e selecionamos a cena que acabamos de criar. Perceba que aqui a nossa origem do objeto ficou azulzinha. Quer dizer que ele faz parte de duas cenas ao mesmo tempo. Vamos na nossa nova cena. Perceba que o nosso objeto M está aqui também. Perceba, porém, que o nosso objeto é o mesmo objeto da nossa outra cena e não uma cópia dele. Por exemplo, se eu mover o nosso objeto para cá, na nossa cena, ele também é movido. Então, tenha em mente que não é uma cópia. É exatamente o mesmo objeto. Na nossa cena, eu vou nomear a nossa cena para lib scenario, cenário, né? Biblioteca de cenários. Eu vou adicionar aqui um plano. Vou aumentar aqui a escala dele por 5, S5. Ok. Vou nomear o objeto para ground. Malha para ground. Adicionar um novo material chamado solid color. Cor, intensidade de difuso 1. Intensidade de especular 0. E Object Color. Com a opção Object Color, eu posso alterar a cor do objeto na aba Objeto e alterar a cor dele. Eu vou querer aqui um verde escuro tipo grama. Ok, sem textura. Ok, temos o nosso objeto Ground. Nós vamos adicionar ele a um grupo também. Eu vou pressionar Ctrl G e colocar o nome aqui de Ground Group. Ok, temos o nosso plano aqui, o nosso ground, adicionado ao grupo Ground Group. Agora, no nosso cenário level 1, eu vou adicionar também uma instância dele. Instância de grupo, Ground Group. Vou mover aqui um pouquinho para baixo. Vou mover o nosso player para cima. Ok. E eu vou duplicar aqui várias vezes ele. Duplica, duplica, duplica. Estou usando Shift D mesmo porque não tem dados para duplicar aqui. É um objeto empty, ele não possui nenhum outro tipo de bloco de dados, como malha, por exemplo, para ele duplicar. Ou seja, não tem problema o Shift D com ele. Agora, eu reproduzo o jogo. Perceba, temos todos os objetos adicionados ali. E o nosso player andando pelo cenário. E os únicos objetos que eu precisei modelar aqui foram nosso player e um ground apenas. Mesmo nós tendo adicionado aqui 9, há apenas um. E caso precisarmos editar ele, por exemplo, eu vou editar a cor dele de verde escuro para vermelho escuro aqui. No nosso level, ele foi alterado. Todos eles foram alterados. O que é muito bom. Imagine um cenário complexo. Se você faz, por exemplo, paredes bem modeladas, com detalhes, com tochas e coisas do tipo. Basta você adicionar essa parede a um grupo, junto com as tochas, com todos os objetos dela, e adicionar instâncias dela. Se você fizer o cenário montável, principalmente desse jeito que eu fiz aqui, eu fiz um plano em tamanho 10 por 10, e devido a isso, eles se encaixam perfeitamente.
Se você fizer um cenário montável, você pode fazer, por exemplo, um cenário 3D totalmente montado como se fossem peças. Fica parecendo meio que um Lego, né? Aliás, eu falei essa medida de 10x10. Recomendo você utilizar sempre aqui na aba Scene. Temos aqui a opção de unidades de medidas. Temos aqui unidades de medida métrica. Ok. Agora vemos aqui no nosso canto, temos aqui unidades medidas por metros. Veja bem aqui. Temos aqui, significa que cada quadradinho desse aqui é 1 metro. Se eu aproximo mais, cada quadradinho desse aqui equivale a 10 centímetros. Se eu aproximo mais, cada quadradinho desse aqui equivale a centímetros. E assim por diante. Até os milímetros. Assim como temos aqui metros. Cada quadradinho desse equivale a 10 metros. Perceba aqui, né? Tem o mesmo tamanho do nosso chão. 100 metros. Quilômetros. E assim por diante. Assim fica fácil você fazer medidas aqui, padronizar o tamanho das coisas que você fizer. Por exemplo, o nosso player aqui, que eu já fiz automático aqui praticamente. Já ficou automático de eu fazer essas coisas, eu nem mostrei pra você antes essa coisa das unidades métricas. Mas aqui o nosso player tem 2 metros de altura. Não que todas as pessoas tenham 2 metros de altura, mas é uma medida bem próxima disso. É bem comum você ver nos arquivos Blend medidas muito grandes ou muito pequenas, mas principalmente muito grandes, porque as pessoas não levam em conta essas unidades métricas. Isso aqui é importante, principalmente se você quiser fazer vários objetos que condizem com seus tamanhos, né? Que seus tamanhos tenham uma certa consonância, né? Eu tinha falado há pouco a respeito da origem do objeto e tal, porque eu tinha colocado a posição do nosso player aqui e tal. Vamos voltar aqui na cena do libchar e perceba, o nosso grupo, a instância do nosso grupo é instanciada conforme a posição em relação ao centro do mundo aqui. Por exemplo, se eu mover aqui o nosso player para cá, mover ele aqui em 5 metros à direita, perceba que no nosso level 1, ele também foi movido. Perceba que a nossa origem continua no mesmo lugar que nós deixamos, mas tem aqui uma distância de 5 metros em relação ao centro. Ou seja, esse empty aqui, que instancia os outros objetos do grupo, representa o centro do mundo dos objetos do grupo. Então, é bom você deixar os objetos sempre centralizados e tal. Vou mover aqui ele de volta para 5 metros. Ativar e desativar o Slow Parent para resetar aqui, né? Desativa e ativa de novo. Ok. Existe alguma outra forma de organizar seu projeto? Por exemplo, não todos os dados no mesmo arquivo Blend, para não sobrecarregar aqui o arquivo Blend? Existe. Você pode criar essas bibliotecas, em vez de em outras cenas, você pode criar em outro arquivo Blend. Temos aqui a cena do meu jogo. Eu vou pressionar Ctrl Shift S para salvar aqui como libchar. Vou deletar todas as outras cenas dessa cena. Isso inclui level 1, libscenery. Temos aqui só a cena libchar. Salvar. Ctrl Shift O. Menu de abrir recentemente abertos, né? Vou abrir meu jogo novamente. Vou selecionar a cena libscenery. Vou pressionar Ctrl Shift S. Nomear aqui para libscenery. Salvar como Blend. Deleta todas as outras cenas e deixa só libscenery. E por último, meu jogo deleta todas as cenas aqui. Libchar, libscenery. Ok. Eu vou aqui remover o grupo do arquivo Blend. Eu já falo a respeito disso já já. Delete group, delete group. Deletei os grupos do meu arquivo Blend, ou seja, meu arquivo Blend aqui está vazio. Só tem aqui a nossa câmera, não preciso dessa câmera. Ok, cena atual. Ok, o que eu faço aqui para adicionar os grupos dos nossos outros arquivos Blends para esse arquivo Blend principal? Temos aqui a cena level 1. Eu vou no menu File, Link, opção Link. Selecionamos o arquivo que nós queremos. Por exemplo, queremos adicionar o nosso personagem. libchar, selecionamos grupo e player group. Temos aqui o ground group adicionado, mas é porque nós não deletamos do arquivo Blend, né? Mas temos aqui, player group. Ok, está adicionado. E link, nosso libscenery, arquivo, né, de cenários. Selecionamos o grupo e adicionamos ground group. Ok, vou posicionar aqui os objetos, Shift D. Shift D. Eu estou segurando Ctrl, tá? Para ter esse snap aqui. Ok. Pressiono P. É como se eles estivessem da mesma forma que antes. Como se estivessem em outras cenas e adicionados no grupo. Eu adicionei instâncias dos grupos selecionados de outros arquivos Blend. Isso é o que chamamos de bibliotecas interligadas, né? Perceba aqui que nós temos
a nossa pasta aqui, os nossos arquivos, e eu adicionei o grupo do nosso libchar para o nosso arquivo meu jogo e adicionei o grupo do nosso ground para o nosso arquivo meu jogo. Assim você pode editar o seu player em um arquivo blend separado e adicionar somente a instância dele, a instância do grupo dele, no arquivo de jogo principal. Assim facilita a sua organização de projeto e tal. E, principalmente, caso você for fazer algum controle de versionamento, por exemplo, usar o GitHub ou Google Drive, assim por diante, algum tipo de sincronização em nuvem para você manter o seu projeto em nuvem, para compartilhar com outras pessoas e tal, deixando o arquivo em vários blends separados, facilita a organização do seu projeto. Principalmente se você editar alguma coisa, você não precisa upar ou fazer o upload do seu arquivo blend inteiro, do projeto inteiro, somente em um blend só. Você edita só o necessário e upa somente o necessário. E nós já entramos em outro tópico, que é arquivos externos. Não só os blocos de dados do blend são externos, mas arquivos, por exemplo, texturas, sons, recomenda-se você utilizar arquivos externos e não utilizar essa opção aqui, External Data, Pack into Blend. Porque essa opção Pack All into Blend significa que todas as imagens, todos os sons, tudo vai ser incluso dentro do arquivo Blend. Há alguns casos que é útil você utilizar isso, é claro, né? Mas para desenvolvimento de jogos, principalmente na fase de desenvolvimento mesmo, e não na fase que você distribui o jogo, é uma péssima ideia você utilizar a opção de pack, porque fica difícil para você editar uma textura, fica difícil de você trocar uma textura, ou simplesmente fica fazendo peso no seu arquivo Blend desnecessariamente. Pensa, você tem, por exemplo, 4, 5 MB de texturas, e você tá usando, sei lá, o Google Drive. Cada vez que você salvar o seu arquivo, vai ficar upando 5 MB para sua cloud. Sendo que aqui, ó, temos o nosso arquivo Blend de 80 KB. E se nós tivermos texturas, as texturas estando externas, nós vamos upar somente o nosso arquivo Blend, de 80 KB somente. As nossas texturas vão ficar externas e só vão ser upadas quando nós editarmos elas. Ou seja, arquivos externos, prefira sempre utilizar em vez de empacotar no seu arquivo Blend. Como exemplo, vou ir aqui no nosso libchar, vou adicionar uma textura no nosso player. Para isso eu preciso de uma textura, né? Eu vou adicionar umas texturas aqui, eu vou criar uma pasta Textures e colar umas texturas que eu tinha aqui no clipboard. Vou nomear essas texturas, lembre da primeira dica de criar um padrão de nomes, né? Vou colocar aqui Player, essa aqui vai ser Ground. Se você tiver mais de um chão, coloca Ground 1, Ground 2 e assim por diante. Player e Ground. Vou adicionar aqui uma textura no nosso Player. Tipo de textura, imagem. Abrir textura. Texturas. Adicionar aqui Player. Ok, temos a nossa textura do player. Ok, temos aqui o nosso player, vou salvar, abrir o nosso arquivo de cenário, vou resetar as coordenadas UV dele. Agora eu vou adicionar uma textura nele também, né? Deixa eu mudar a cor aqui de volta para branco. Adicionar uma textura, colocar o nome de ground. Adicionar uma nova textura, também ground. Abrir a textura. Ground. Ok, temos aqui o chão. Salvar. Não tinha colocado as coordenadas UV, eu estava achando estranho aqui essa textura do player. Ok, agora tudo salvo, adicionei as texturas. Vamos aqui novamente para o nosso meu jogo. Alterei as texturas, né? Agora está tudo texturizado. E veja que o nosso blend file está com 86 KB. Aumentou o tamanho principalmente porque nós adicionamos texturas e tal, mas as imagens em si não estão no nosso arquivo Blend. A textura que eu falei que adicionamos foi textura aqui, não imagem no nosso Blend. O bloco de dados de textura que adicionamos. A facilidade disso é o tamanho do seu arquivo Blend, que fica muito mais fácil e caso precisarmos editar as texturas, por exemplo, no GIMP ou no Paint.net e assim por diante, fica muito mais fácil. Você não precisa exportar a textura, deixar ela fora do arquivo, editar e depois empacotar novamente no Blender. Deixando os arquivos externos, você pode editar facilmente. Aí, por exemplo, quando você for lançar o seu jogo, aí você pode empacotar as texturas todas no seu Blend e tal. Mas, durante o desenvolvimento, prefira as texturas externas. Assim como todo tipo de arquivo, sons, scripts de Python, você pode colocar na pasta e utilizar o modo de módulo do controlador para chamar a função do seu arquivo de Python. Eu falo sobre isso na minha aula sobre controladores. E, por último, eu vou falar aqui sobre o gerenciamento do seu arquivo Blend, que eu fiz agora há pouco, parte do que eu vou mostrar agora, mas eu não expliquei como é que faz, né? Bom, no nosso Outliner aqui, temos aqui Outliner, temos aqui visualizar a cena atual, todas as cenas, camadas visíveis, objetos selecionados, objetos ativos, os mesmos tipos dos objetos selecionados e assim por diante. Temos aqui uma opção chamada Blender File. Essa opção Blender File, eu selecionei aqui, apertar Ctrl para cima, temos aqui todos os dados do nosso arquivo Blend. Perceba aqui, temos as nossas lâmpadas, temos as nossas câmeras, temos as nossas bibliotecas, isso aqui é importante também, e assim por diante. Temos nossos materiais. O que eu quero mostrar nisso aqui? Perceba que se eu renomear as minhas bibliotecas aqui, por exemplo, vou colocar aqui o
o underline no começo do nome, né? Eu renomeei. Vou salvar meu arquivo Blend e vou reabrir ele, meu jogo. Perceba, deu um erro aqui. Mostrou, não foi possível abrir libchar.blend, não foi encontrado tal arquivo ou diretório, e não encontrou os arquivos, nossos arquivos de biblioteca. Vou aqui no nosso outliner novamente. Veja aqui que nossas bibliotecas aqui estão com um cortezinho aqui no ícone, né? Isso significa que a união dos nossos arquivos Blend foi quebrada. Ou seja, ele não encontrou o arquivo, né? Porque eu renomeei. Para consertar isso aqui, você pode clicar com o botão direito, colocar aqui, Relocate. Aí você pode encontrar novamente o arquivo a qual ele está procurando, né? O que está faltando. Por exemplo, libchar, relocate, libchar. Aí ele encontrou. Veja aqui que nós não temos o nosso libground. Ele não encontrou, né? Aqui nós vamos relocalizar o nosso libscenario, relocate, selecionar libscenario, e perceba que apareceu automaticamente, porque ele encontrou novamente. Sabendo gerenciar o seu arquivo Blend através daqui, facilita muito. E, por exemplo, se você tem blocos de dados que você não quer mais, e eles estão fazendo algum tipo de comportamento estranho no seu Blend, você pode deletar eles a partir daqui, porque é muito mais simples. Podemos deletar blocos de dados específicos do nosso arquivo Blend. Selecionar aqui Current Scene, novamente, salvar. E vou abrir o nosso libchar. Aí você lembra aqui que nós temos aqui o grupo Ground Group na nossa biblioteca de player. Nós não queremos esse grupo aqui. Vamos aqui no nosso Blend File. Temos aqui Groups. Podemos simplesmente deletar o Ground Group do nosso arquivo Blend. Selecionamos ele aqui, Delete Group. Só temos nosso Player Group agora, no nosso arquivo Blend atual, no Blend do nosso player. Salvar. E vou abrir o nosso libscenario. Perceba aqui que nós temos para adicionar Player Group. Esse grupo está ainda no nosso arquivo Blend. Vamos no nosso Blender File, selecionamos aqui o grupo Player Group e Delete Group. Ok, agora nós temos somente o Ground Group no nosso arquivo Blend atual. A minha dica final é, procure utilizar ao menos um pouco de cada uma dessas dicas para você organizar o seu projeto. Principalmente porque chega um momento em que o projeto fica tão complexo que às vezes você desiste do seu projeto. Especialmente porque o Blender ele não provê para você um ambiente muito bom para você desenvolver jogos. Então você tem que seguir algumas regras, tem que criar algumas regras para si mesmo, para você organizar o seu projeto e manter ele vivo, né? Eu espero que você tenha aprendido coisas novas, coisas úteis aqui e comece a utilizar essas coisas nos seus projetos. Até a próxima!